Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos destaques da última newsletter Triagem. É uma produção, assim, de altíssimo nível do Grupo Academia Médica. Exato. Com a direção médica do Fernando Carbonieri e a execução super cuidadosa da Rosielen Svarsa. Isso. E a nossa missão aqui, né, é pegar essa informação médica de ponta, que às vezes é bem complexa, Bem complexa mesmo. e traduzir em insights práticos, coisas que realmente fazem diferença no dia a dia, na carreira em saúde. E tem aquela frase do Francis Bacon na própria newsletter, né? Sim, um homem sábio criará mais oportunidades do que encontrará. Acho poderoso isso, é um convite mesmo para a gente ser proativo, buscar conhecimento. Totalmente. E é o que a gente vai fazer hoje. Vamos sim. Olha só os temas. Uma ligação que ninguém esperava entre sepse pediátrica e o vírus Epstein-Barr. Super comum esse vírus, né? Pois é, da capacidade incrível de adaptação do cérebro mais velho. Neuroplasticidade firme e forte. Exato. Os avanços da terapia CAR-T no mieloma múltiplo, que trazem muita esperança. Resultados bem animadores. E como tudo isso, no fim, se conecta com a nossa própria jornada profissional. Bom, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso tudo. Para começar, então, essa pesquisa aqui, olha, levanta uma dúvida bem interessante. Uma possível conexão entre o Epstein-Barr, o VEB, que quase todo mundo tem, Sim, muito prevalente. e a gravidade da sepse em crianças. O que eles viram exatamente? Pois é, o VEB é aquele vírus, assim, onipresente. Mais de 90% dos adultos e muitas crianças já tiveram contato. A gente conhece ele pela mononucleose, né? A famosa doença do beijo. Clássico. Mas hoje, a ciência já liga ele a coisas mais sérias, tipo esclerose múltipla, lúpus, até pós-Covid, alguns cânceres. Nossa. E a sacada desse estudo foi pensar, será que a latência do VEB, ou seja, o vírus ali quieto no corpo depois da primeira infecção, Uhum. será que ele poderia mexer com a resposta imune da criança numa situação aguda, grave como a sepse? A ideia era que essa presença latente poderia, de alguma forma, reprogramar as células de defesa. Entendi. E aí levar a uma inflamação mais descontrolada, mais perigosa. Mas espera aí. Como um vírus que está dormindo, latente, consegue fazer esse estrago todo bem na hora H da sepse? Parece meio estranho, né? É exatamente aí que está o ponto-chave. O estudo pegou crianças na UTI pediátrica com sepse e foram atrás de anticorpos específicos, o VCA e IgG, Certo. que indicam se a criança já teve contato com o VEB antes. E o que eles acharam? Uma correlação bem forte. As crianças que tinham esses anticorpos, ou seja, eram soropositivas para o VEB latente, tinham um risco bem maior de morrer. Nossa Senhora. E o padrão imune delas era esquisito. Uma mistura de superinflamação, PCR, ferritina lá em cima, com sinais de imunossupressão. As células de defesa não respondiam direito. Que complexo. E ainda tinha mais problema de coagulação nos vasinhos pequenos, a microangiopatia trombótica. E o ponto crucial, olha só. Essa piora parecia ligada aos anticorpos, à infecção passada, latente, Uhum. e não necessariamente ao vírus se multiplicando ativamente naquele momento. Entendi. Então não é o vírus trabalhando agora, mas a marca que ele deixou antes. E o que isso significa na prática? Quais as implicações? As implicações são grandes, sim. Primeiro, é dos primeiros estudos a sugerir uma ligação causal mesmo forte entre ter tido VEB e morrer mais de sepse na infância. Muda a perspectiva, né? Muda. Mostra que a latência do VEB pode ser importante não só para a doença crônica, mas também para a gravidade de quadros agudos. Isso abre portas, né? Com certeza. Para pensar em estratégias futuras, talvez modular essa resposta imune alterada pela latência, usar algum composto que interfira ali no metabolismo celular que o vírus parece afetar. Interessante. E claro, né? Reforça demais a importância de desenvolver vacinas contra o VEB. Sim. Uma vacina poderia prevenir a mononucleose, outras doenças, e quem sabe, né? Talvez até reduzir a gravidade da sepse pediátrica. A newsletter até fala que as curvas de sobrevida do estudo são bem diferentes visualmente entre os grupos. Faz muito sentido. Mas imagino que, como toda pesquisa, tenha seus poréns, né?
Alguma limitação? Sim, claro, sempre tem. Os próprios autores apontam isso. A sorologia diz que teve infecção, mas não quando. Influenciando. Mas ainda assim, é um sinal de alerta importante. Então, para resumir essa parte, essa infecção viral super comum, o VEB, pode deixar uma espécie de cicatriz imune que lá na frente age como um fator de risco escondido, piorando o quadro de uma criança com sepse. Um fator invisível, mas com um impacto potencialmente gigante. Exatamente essa a mensagem. Agora, saindo da infectopediátrica e indo para a neurociência. Tem um estudo bem legal que desafia aquela visão antiga, sabe? De que envelhecer o cérebro é só perder coisa, só deteriorar. Ah, essa visão pessimista, né? Pois é, uma colaboração alemã, forte, do Centro de Doenças Neurodegenerativas, Universidade de Magdeburgo, Instituto Hertz de Tübingen. O que eles acharam de tão diferente assim? O pulo do gato foi usar uma ressonância magnética super potente, de 7 Tesla. Permite ver o cérebro com uma resolução assim incrível. Uau! E eles focaram no córtex somatosensorial primário, aquela área que processa o tato, a percepção do corpo. Certo. E a surpresa foi ver que essa área não envelhece por igual. As camadas mais profundas do córtex, sim, elas tendem a afinar com a idade, como a gente esperava. Ok. Mas as camadas mais superficiais e médias, ou elas ficavam estáveis, ou, pasme, em alguns casos, até ficavam mais espessas. Mais espessas, como assim? Exato. Isso é uma prova bem forte de que o cérebro continua se adaptando, se reorganizando. A neuroplasticidade continua ali, ativa, mesmo com o passar dos anos. Espera aí, quer dizer que tem partes do cérebro que podem até, sei lá, melhorar com a idade, se a gente usar, e essa história das camadas, da compensação que eles falam? É mais ou menos isso. As camadas superficiais e médias, elas recebem mais estímulo de fora, do toque, da interação. Parece que vale a regra do use ou perca. Faz sentido. Se a pessoa continua usando certas habilidades, tipo digitar, tocar um instrumento, essas áreas se mantêm, digamos, mais fortes. Já as camadas profundas, que fazem um ajuste mais fino dos sinais, essas parecem sofrer mais, afinam. Mas, e aqui que é o mais legal, o cérebro parece compensar. Mesmo com esse afinamento das camadas profundas, eles viram um aumento na quantidade de mielina ali. Mielina. Aquela capa dos neurônios. Essa mesma, tanto em humanos quanto em ratinhos. Mais mielina pode deixar a transmissão do sinal mais eficiente, mais afiada. É como se compensasse um pouco a perda de espessura. Uma otimização natural. Que incrível, uma adaptação silenciosa acontecendo ali. E o que isso significa pra gente na prática? Muda o jeito de encarar o envelhecimento. Muda com certeza. Primeiro é uma visão bem mais otimista, né? Envelhecer o cérebro não é só declínio. É um processo dinâmico, tem adaptação. Que bom ouvir isso. E reforça muito a importância de se manter ativo. Fisicamente, mentalmente. Continuar aprendendo, praticando coisas, para estimular essa plasticidade. Sim. Quem sabe no futuro a gente não pense em estratégias para estimular esses mecanismos de compensação, como a mielinização. Seria ótimo. A newsletter até cita um exemplo que eu achei muito bom. Um participante de 52 anos que nasceu sem um braço, a área do córtex dele correspondente a esse braço era visivelmente mais fina. Nossa, que claro. Reforça demais a ideia de que o cérebro se molda pelo uso, pelo estímulo. Como disse uma das pesquisadoras, a Esther Kuhn, é animador pensar que a gente pode influenciar nosso envelhecimento cerebral com estímulo e prática. Adorei essa frase. Exato. A mensagem é, o cérebro envelhece sim, mas de forma inteligente. Se reorganiza, se adapta. Não é passivo, é uma jornada moldada pela vida. Agora, mudando totalmente de assunto, vamos para a oncologia. Notícias muito boas sobre o tratamento do mieloma múltiplo, né? Um tipo de câncer do sangue. Com a tal da terapia CAR-T. Saiu um estudo no Journal of Clinical Oncology com resultados de longo prazo bem fortes. Sim, esse estudo é bem importante pelo contexto. Acompanharam 97 pacientes com mieloma múltiplo
que já tinham recaído várias vezes ou que não respondiam mais aos tratamentos normais. Um grupo de prognóstico difícil, então. Muito difícil. Tinham passado, na média, por 6 tratamentos diferentes antes. A terapia é o tal do ciltacabtagene autoleucel, ou Cilta-cel para simplificar. Cilta-cel. Usa células T do próprio paciente, elas são modificadas em laboratório para atacar as células do mieloma, mirando num alvo específico, o BCMA. E aí, depois de uns 5 anos acompanhando essa turma, o que aconteceu? Olha, os resultados foram, assim, notáveis. Quase 1/3, 33% desses pacientes, que estavam numa situação bem avançada, Sim. continuavam vivos e sem sinal de progressão do mieloma. 5 anos depois de receber uma única infusão do CAR-T. Uma única infusão? Nossa. E tem mais. Dentro desse grupo, 12 pacientes foram avaliados com testes super sensíveis e deram doença residual mínima negativa. Ou seja, não acharam nenhuma célula do tumor em 100 mil células. É uma resposta muito, muito profunda. Que impressionante. A gente tem ideia da diferença. Antes do CAR-T, a resposta ao último tratamento que eles tinham recebido durava, em média, só 4 meses. Meu Deus. E essa resposta longa com o CAR-T aconteceu até em pacientes com fatores de risco, tipo genética ruim, doença fora da medula, que geralmente vão pior. Uau. Uma única dose trazendo uma resposta tão duradoura para quem já tinha tentado tudo. Como esse se compara com outras imunoterapias que estão surgindo também para o mieloma? Ótima pergunta. Tem outras coisas promissoras sim. Os anticorpos biespecíficos, por exemplo, eles funcionam como uma ponte, ligando a célula T do paciente na célula do mieloma. Dão resultados ótimos também, mas geralmente precisam de tratamento contínuo. E os dados de mais longo prazo ainda são um pouco mais curtos, tipo uns 2 anos e meio. Entendi. CAR-T tem essa pegada de ser potencialmente one shot, sabe? Uma dose que pode dar uma resposta muito longa. Talvez até cura para alguns, mas é cedo para afirmar, claro. Mas imagino que não seja simples. Quais os desafios, os riscos dessa terapia CAR-T? Ah, sem dúvida. É uma terapia complexa. Produzir essas células modificadas é caro, demora e pode até falhar a produção. Complicado. E esse tempo de espera pode ser um problema para o paciente que está com a doença avançando. E tem os efeitos colaterais que podem ser sérios, precisam ser manejados em centros que sabem lidar com isso. Tipo quais? A síndrome de liberação de citocinas, que é uma inflamação forte, e a neurotoxicidade. E como é novo, né? A gente ainda está aprendendo sobre efeitos tardios, risco de outros tumores, alterações cognitivas. Precisa acompanhar de perto. Entendi. E o que a gente pode esperar para o futuro disso? A pesquisa está voando. Já tem estudos testando o Cilta-cel mais cedo no tratamento, não só como último recurso. E os resultados iniciais são ótimos. Que bom. O objetivo é trazer essa resposta profunda e longa para mais gente, mais cedo. E claro, tem um esforço enorme para deixar a terapia mais barata, mais rápida de fazer e mais segura. Então, qual a grande mensagem desse estudo do CAR-T no mieloma? O que fica? Olha, eu diria que é um marco histórico mesmo. Pela primeira vez, a gente tem prova forte de que uma parte significativa dos pacientes com mieloma muito avançado, refratário, pode ter remissão de 5 anos sem doença com uma única terapia. É uma mudança de paradigma. Totalmente. Mesmo com os desafios, representa uma esperança nova, real, de controle a longo prazo, talvez até cura para alguns, nesse cenário que era tão difícil. É a ciência trazendo resultado que muda a vida. Nossa, explorar esses avanços todos, seja entender melhor os vírus latentes, a plasticidade do cérebro ou essas novas terapias oncológicas, isso lembra a gente de como a saúde está sempre evoluindo, e rápido, né? Muito rápido. E acompanhar essa evolução, não só no conhecimento, mas na nossa carreira também, é chave. O que nos leva direitinho para o nosso próximo segmento. Esse segmento tem o patrocínio da TalentMatch. Isso aí. E a TalentMatch é a consultoria de carreiras do Grupo Academia Médica. O foco deles é muito claro: ajudar médicos, profissionais de saúde a achar a melhor oportunidade profissional para o momento de vida atual, para as aspirações de cada um. Exato. E a conexão é total. Entender a fundo esses assuntos que a gente falou. O impacto escondido de um vírus, a adaptação do cérebro,
O potencial de uma terapia nova exige aprendizado constante. Sim. E essa mesma necessidade de se adaptar, de se atualizar, vale para a carreira. Para continuar relevante, para causar impacto, muitas vezes a gente precisa reavaliar o rumo, buscar desafio novo ou achar um lugar que combine mais com nossos objetivos agora. E aí que a Talent Match entra, né? Ajudando a transformar essa reflexão em ação. Por exemplo, a newsletter Triagem trouxe um exemplo prático do trabalho deles. Uma oportunidade para a Gastroclínica em São Paulo. Ah, eu vi essa. Os detalhes são bem legais. Vagas em vários bairros, garantindo no máximo 1 hora de deslocamento da casa do profissional. Faturamento médio que eles estimam em R$ 160 por hora, mais produtividade em procedimentos, agendas flexíveis de 4 a 5 horas e uma demanda alta de pacientes já esperando. Parece ser bom. E eles enfatizam o contato direto com quem contrata, sem muita burocracia. Isso se encaixa bem naquele conceito de alta libido profissional que o Fernando Carbonieri fala, né? Sim, encontrar aquele trabalho que dá energia, que realiza. Exato. Aquele que faz sentido no seu momento. A Talent Match se propõe a ser essa ponte para achar esse match perfeito. Perfeito. E isso conversa com outra parte da newsletter que eu acho ótima. A menos preocupação, mais movimento. Verdade. Pensar na carreira é importante, mas ficar só preocupado pode travar a gente. O que move mesmo são os passos concretos. Atualizar o currículo, falar com um especialista, olhar uma vaga nova. É isso. A Talent Match funciona como essa ajuda para transformar a angústia da dúvida num plano de ação, em chance real de crescer e ficar mais satisfeito com o trabalho. Excelente. Bom, recapitulando rapidinho o que a gente conversou hoje. Descobrimos o papel inesperado do Epstein-Barr latente na gravidade da sepse infantil. Uma conexão surpreendente. Vimos o cérebro envelhecendo, não só como perda, mas como um processo dinâmico de adaptação. Muito mais otimista. E celebramos a esperança que os resultados do CAR-T trazem para o mieloma múltiplo. Uma luz no fim do túnel. Tudo isso mostra bem a missão do Grupo Academia Médica, né? De conectar o que as instituições de saúde não conectam, trazendo clareza, profundidade para temas complexos. E talvez um pensamento final para fechar. Todos esses temas que a gente viu, o vírus escondido, a plasticidade sutil do cérebro, a busca pela doença mínima no câncer, eles apontam para a importância de olhar além do óbvio, de investigar fatores que parecem pequenos, mas têm um impacto enorme. Interessante isso. A newsletter mencionou de leve o livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do Stefan Cunha Ujvari, mostra como esses agentes invisíveis mudaram nossa história. Sim. Fica a provocação. Assim como entender os vírus reescreveu tudo, que fatores que a gente subestima hoje, na nossa prática, na pesquisa, até na nossa carreira, poderiam mudar radicalmente o nosso futuro se a gente parasse para investigar mais a fundo. Uma reflexão e tanto para a gente levar. Se essa conversa trouxe valor para quem nos ouve, não deixem de curtir, de compartilhar com os colegas que podem se interessar também. Com certeza. E para continuar acompanhando nossos conteúdos, sigam o @Academia Médica em todas as redes sociais. Queremos agradecer muito a Talent Match pelo patrocínio deste segmento. Se você ficou interessado na newsletter Triagem original, nas oportunidades de carreira que a gente mencionou, ou quer saber mais sobre a consultoria Talent Match, todos os links estão na descrição deste episódio, tá bom? Informação importante aí. Muito obrigada pela audiência. Reforçamos também o nosso reconhecimento à equipe incrível por trás da triagem, o Fernando Carbonieri e a Rose Ellensvarsa. Esperamos que essa discussão tenha sido tão inspiradora e útil para vocês quanto foi pra gente. Até a próxima! Até a próxima.